Muitas dúvidas, né, a respeito da oração. Por exemplo, tem muita gente que pergunta, precisa ter uma postura específica, né, para poder falar com Deus? Será que eu posso orar a Deus deitada? Será que eu posso orar a Deus quando eu estiver no banho, quando eu estiver lá fazendo as minhas necessidades? Sim, gente, claro que pode. Quanto mais você tem intimidade com uma pessoa, mais acesso a ela você dá, e você não deixa de conversar com o seu parceiro, com o seu cônjuge, com sua mãe, porque você está deitado numa situação que você está em banho ou fazendo suas necessidades. Da mesma forma acontece com relação a Deus. Mas óbvio, né? A gente precisa ter respeito e reverência sempre. Assim também como a gente tem que ter com o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso parente, o nosso familiar, o nosso amigo e etc. Então, gente, não precisa de uma postura específica. Você não tem que necessariamente estar sentado, ou de pé, ou de joelhos. Aí é algo muito pessoal, é algo que vem do coração, é específico do momento, né? É o que você está sentindo, se você está com essa disponibilidade, porque às vezes a gente não tá e Deus super entende. O que Ele quer de fato na oração é que nós estejamos ali entregues, inteiros, e que tudo que a gente venha falar seja verdadeiro e de coração. Bem, eu já falei que não há necessidade de uma postura específica para você fazer a sua oração. Porém, é necessário que você tenha fé ao fazer a sua oração, porque não vai resolver nada você fazer a sua oração sem acreditar naquilo ou naquele para quem você está orando. Outra coisa, é importante que você faça a sua oração com a consciência de que você é um pecador e que você tem pecado. Então, todas as vezes que você for orar, parta do princípio, em especial, que você precisa, em toda oração, pedir perdão a Deus. Por quê? Porque toda hora nós estamos cometendo algum pecado, alguma falha. Então, sempre que você estiver falando com Deus, fala para Ele, peça perdão a Ele sobre algo que você possa ter feito. Ou mesmo se você não acredita que tenha feito algo, ainda assim não deixe de fazer essa oração. Porque às vezes muitas coisas passam desapercebidas. E não significa que por isso a gente não falhou, não errou. Muitas vezes quem mais percebe as nossas falhas são os outros. Então não deixe de fazer esse momento, né? E sempre na sua oração peça perdão. Outra coisa importante no momento da sua oração: assim como é importante falar a verdade para o outro, fale a verdade para Deus. Abra o seu coração e seja sincera ou sincero a Ele. Faça uma oração racional, cheia de entendimento. Pare, deixe de lado um pouco as suas emoções. Começa a raciocinar aquilo que você está querendo falar. Um erro que a gente comete muito na comunicação com o outro é não parar para pensar aquilo que vai falar e acaba falando um monte de besteira. Da mesma forma, bora parar para pensar aquilo que nós falamos com Deus. Porque olha, a palavra tem poder, viu? Outra coisa importante é que a gente precisa perseverar. Então, não é orar um dia e outro não, de vez em quando ou quando dá, mas a oração ela deve ser constante durante todo o nosso dia. É importante que a gente esteja ali em comunhão e em contato com Deus, né? Você tá na rua, você vai ali na sua mente, no seu coração, pensando o que você gostaria de falar com Deus e fale com Ele. Senhor, me ajuda nisso, me abençoa ao ir para o trabalho, abençoa fulana, que fulana de vez em quando está estressada e acaba contaminando o ambiente. Deus, me ajuda a fazer aquilo, me ajuda a pagar aquela conta, que aquele encontro de hoje dê certo. Coisas do tipo assim, vai comunicando a Deus todas as coisas que você está sentindo, pensando e que você requer dele alguma ajuda, né, durante o teu dia, porque eu sei que tem dias que são fáceis, mas tem dias, meu amor, que o negócio pega, e é importante que a gente esteja aí com esse contato
firmado com Ele, para que Ele venha nos ajudar e a gente consiga superar, né, as adversidades daquele dia e de todos os outros dias que estão pela frente. Outra coisa importante é que precisamos orar com humildade. Deus não escuta pessoas orgulhosas. Não que não sejamos, somos, é verdade. Todos nós temos um pouquinho de orgulho. Mas ao orarmos, nós precisamos deixar esse orgulho de lado, sermos entregues a Ele e falar tudo aquilo que está no nosso coração com muita humildade. Deus requer de nós um coração humilde, puro, manso, e precisamos exercer isso enquanto estamos em contato com Ele e aprender dele também para que sejamos isso para com os outros. Por fim, não menos importante, é necessário que quando você esteja falando com Deus, você use o nome de Jesus. Isso é Bíblia e isso faz a gente entender algumas coisas e a importância de Jesus na nossa história, na nossa vida, entendendo Ele como um mediador. Ele é o caminho que leva a Deus. Então nós precisamos, durante a oração, estar comunicando tudo em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu gostaria disso e peço que o Senhor me ajude em nome de Jesus. Eu peço a cura para fulana em nome de Jesus. Então sempre usar aí o nome de Jesus. Como vocês podem ver, né, pelas orações que nós fazemos, pelo contato com Deus, nós podemos aí passar por situações conflituosas, dolorosas, de uma forma a sabermos que nós não estamos sozinhos, mesmo humanamente, né, não tenha ninguém conosco, mas nós temos a certeza de que Ele está conosco e nós podemos comunicar tudo a Ele, esse amigo fiel. E a oração, ela acaba gerando uma paz, né, um aconchego, um afago no nosso coração, que nos faz sentir mais seguros, também mais confiantes, mais esperançosos. E uma curiosidade, né, sobre a Bíblia é que um dos caras mais reconhecidos pela oração foi Elias, né, um profeta que quando orou o sol parou, quando orou parou a chuva, quando orou o fogo desceu. Então a oração desse homem tinha muito poder. E o poder da oração, gente, está muito relacionado a verdade que você expõe para Deus, o nível de intimidade que você tem com Ele. Outro cara também que orou muito e aparece aí em Salmos é Davi. Inclusive, Salmos é o livro da Bíblia com mais coletânea aí de orações. Inclusive, em Salmos 5:3, Davi fala o seguinte: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã, Senhor, eu apresento a minha oração e fico esperando. Então, você vê que o hábito de Davi em orar já começava pela manhã, né? E de fato, nós de manhã, ao acordarmos, devíamos ser a primeira coisa que devíamos fazer era falar com Deus. Então, eu faço isso, é um hábito na minha vida, eu não fico mais sem. Então, eu acordo ali e eu já começo a conversar com Ele, já começo a falar com Ele. Inicio sempre o período da manhã agradecendo, que eu acho assim extrema importância isso. E isso faz total diferença na minha vida. Então eu já vou ali, acordo cumprimentando Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, e ali vou agradecendo, né? E às vezes mesmo acordando um pouquinho mais agitada, só em fazer esse momento aí, já me acalma, já sinto paz, já me sinto pronta, né, para encarar a vida e tudo que vier pela frente, né, durante o dia. Em Jeremias 29:12-13, Deus diz o seguinte ao profeta Jeremias: então me invocareis e ireis, e me buscar-me-eis e orareis, e eu vos ouvireis, e acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. E em Jeremias 33:3, Deus diz o seguinte: invoca-me e eu te responderei. Então, já deu para entender, né, o que acontece.
Aí é uma chamada de Deus, né, ao profeta. E para todos nós, com certeza, a partir do momento que a gente chamar pelo nome do Senhor, ele vai vir, ele vai se apresentar a nós, porque nós o invocamos, o chamamos. E quando ele vem, nós podemos então buscar ele, orar, falar, conversar, nos dispor. E se isso for de coração, nós seremos ouvidos, nós seremos respondidos e possivelmente correspondidos também. Então, olha só a importância de nós estarmos, né, em contato, orando, falando com Deus. É muito importante e ele deixa claro que todo aquele que buscar a ele de coração, ele vai estar lá para responder a sua oração. Vocês podem ver, a oração, ela gera uma ligação e ela permite também que nós conheçamos, né, e tenhamos mais intimidades aí com Deus. Segundo João 15:7, a gente estiver em Deus e permanecer em Deus, tudo quanto nós pedirmos será dado. O que é importante nisso daí? É que a nossa petição, ela precisa estar de acordo com os princípios e com aquilo que Deus espera de nós. Tem um tipo de oração que ela não é respondida. É a oração dos orgulhosos ou a oração do egoísmo, né? Tem gente que pede o tempo todo para si, em benefício de si e às vezes para prejudicar o próximo. Então, às vezes tem uma pessoa aí querendo um cargo de autoridade em algum ambiente de trabalho e ela sabe que aquela vaga já está sendo ali ocupada e ela fica orando a Deus para Deus tirar a fulaninha para colocar ela. Gente, isso não existe. Desculpa. Esse é com certeza o tipo de oração que se Deus para escutar, olha, se Deus para escutar, deve ser depois para te repreender, porque esse tipo de oração aí não toca o coração de Deus não e não faz ele lidar. Ou então, né, aquela garotinha que tá orando para aquele boy terminar o relacionamento, para poder ficar com ela, esquece, minha filha. Isso aí o nome disso é oração da inveja. Você cuidado aí, vigia, não faz esse tipo de oração não, porque se você tiver uma resposta, não vai ser de Deus. Se a resposta for positiva, se você estiver orando com esse objetivo, você pode ter certeza que o boy pode até terminar e ficar com você, mas não envolva Deus nisso, porque ele não vai estar nisso. Em Mateus 6:7 diz algo muito interessante, que é sobre nós não usarmos vãs repetições. Gente, se você comunica algo com um fulano e você começa a repetir a informação, fica um negócio enjoado. A pessoa vai entender que você tá nervoso, que você tá ansioso, que você tá mentindo, que aquilo não faz sentido, que não é muito do coração. Porque, gente, quando tem algo realmente latente ali no nosso coração, que a gente fala, não há necessidade de ficar repetindo milhares de vezes, porque Deus já entendeu. E principalmente quando se trata de vãs repetições. É você, inclusive, pegar a mesma oração, né, que já foi decorada e repetir ela várias vezes. Isso não vai mudar nada no coração de Deus. Isso não vai fazer Deus sentir pena de você e te abençoar porque você está repetindo ela inúmeras vezes. Uma oração só, gente, simples, com tudo que está no teu coração, falando como quem fala para um amigo. Isso é o que agrada a Deus e isso basta, isso é suficiente na sua relação com Deus. E em Romanos 8:26 fala que quando nós estamos lá em nossas dores, né, profundas, obviamente que ele não usa essas palavras que eu estou usando aqui, mas estou tentando simplificar, quando nós estamos lá com muita dor, sofrendo, quando não existe mais o que falar, diz que o Espírito Santo roga por nós com
um choro inexprimido, ou seja, ele fala por nós, ele ora por nós, ele pede por nós, porque o Espírito Santo reconhece ali, sabe as nossas necessidades. Então, às vezes não é necessário falar nada, só aquelas lágrimas já são uma forma de comunicação a Deus. E deixa que o resto, se você não der conta de falar, o Espírito Santo de Deus fala por você. E por fim, gente, o que eu gostaria de falar é algo no sentido científico, né? As pessoas não dão muito valor porque não, oração, espiritualidade, Deus, relaciona logo com a igreja, com a religião, e não tem. Tem a ver, obviamente que tem, mas a oração, gente, excede tudo isso daí, tá? É importante que, independente do seu credo, que você esteja, assim, em contato com Deus, né? Conversando com Ele. O fato de você ter um amigo que não é de sua religião não implica dizer que aquela relação não pode ser uma relação verdadeira ou de amizade. Você não pode ser amigo de fulano porque ele é de um credo diferente do teu. E da mesma forma, não importa qual seja a tua religião, é importante que você esteja, sim, em comunhão e em contato com esse Deus, tá? E orar, gente, traz muitos benefícios. Eu já disse aqui que a questão da espiritualidade, ela pode modificar uma série de coisas dentro de você, no seu comportamento, no seu fazer, no seu viver. E eu quero salientar de novo a importância de você desenvolver, trabalhar a sua espiritualidade. A oração é um dos pontos chaves para que você comece aí a exercer a tua espiritualidade, e traz muitos benefícios. Não é algo que uma pessoa crente, cristã, tá falando, não. É algo que já é comprovado cientificamente, né, por alguns doutores aí do saber, cientistas, médicos, tá? Inclusive, um doutor chamado Andrew Newberg, ele é um diretor, né, científico da Universidade de Thomas Jefferson, e ele fez aí uma série de estudos, avaliou ali os seus pacientes, esses pacientes aí adoecidos, e ele identificou que existia algo que diferenciava um paciente do outro. E quando ele foi avaliar, ele entendeu que existia um paciente que era mais envolvido com a espiritualidade do que o outro. Ele começou a perceber que existe um poder no ato de orar, assim também como o da fé, porque a gente precisa orar, como eu já falei, e orar com fé. E ele percebeu que o nível de mortandade nas pessoas que não tinham essa espiritualidade ativada era muito maior. E ele percebeu, né, que inclusive, eu já disse, eu tenho uma especialização de neuropsicologia e a gente trabalha muito com a reabilitação do cérebro, né? Em especial em idosos, pessoas que têm dificuldade, que perdem a memória. E esse cara, ele descobriu que o treinamento, né, neuronal, ele é um pouco diferente. Na verdade, ele é diferente do processo, né, da espiritualidade, da oração, da fé. E que os efeitos, os resultados disso são muito positivos e significativos. Aumenta aí, em especial, o bem-estar do sujeito, né? A capacidade de resiliência, de vencer as adversidades no campo do adoecimento, de se curar mais rápido, de sair do seu leito com mais facilidade, sem tanto sofrimento, com mais rapidez. Então foi percebido aí que a questão da fé, da oração, ela acaba gerando modificações, até mesmo cerebral, hormonal. E, gente, isso é um processo fisiológico. Estou falando de um processo espiritual que atinge um processo fisiológico, permitindo que haja aí uma baixa nos batimentos cardíacos que estão acelerados, né? Trazendo com isso mais paz, menos estresse, menos possibilidade de adoecimento como transtornos de ansiedade, bipolaridade, depressão, atuando aí no sistema nervoso,
na questão da pressão, sistema imunológico, permitindo que seu sistema imunológico trabalhe mais ativamente. Outros benefícios, né, que foram identificados através de pesquisas é que pessoas que oram, que têm a sua fé, elas conseguem conviver melhor, né, com os males crônicos. Também são pessoas menos propensas aos suicídios. E já foi dito, gente, que a prática de ir para a igreja diminui em 40% a possibilidade de você ter um ataque cardíaco. Então, gente, é demais, né? Fala sério. Eu fico encantada por esse mundo da espiritualidade e o poder que isso agrega às nossas vidas. Não o suficiente. Orar nos traz paz, nos traz consolo, nos permite tomar decisões mais assertivas, bem como nos ajuda a nos libertar dos nossos pecados, dos nossos fracassos, ajuda a gente a perdoar, nos perdoar, perdoar o próximo. Ajuda-nos, né, de várias formas, nos traz alegria, porque às vezes você está numa situação tão difícil, você ora e parece que até o seu humor ali acaba sendo alterado. Bom, gente, e é isso. Eu tô falando aqui daquilo que eu gosto, que eu acredito. Eu espero que você também tenha gostado aí desse conteúdo, que possa ter feito sentido para você, que possa também ser algo que você venha aplicar na sua vida e que possa ter aí um efeito transformador e que você possa perceber isso, né? Que isso possa ser notório, né? Tanto para você quanto para aqueles que estão em torno de você. Então, pratiquem o hábito da oração. Vai fazer diferença na sua vida, sim. Faz diferença na minha. Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.